Olá pessoal, nós voltamos aqui então com o caso da Raquel Cattani, que foi assassinada. Em um vídeo gravado durante o velório e o sepultamento da empresária Raquel Cattani, de 26 anos, que foi morta com 34 facadas na sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, no assentamento Pontal do Marape, a 150 quilômetros de Nova Mutum, no Mato Grosso, mostra no vídeo o ex-marido dela, Romero Xavier, chorando durante o velório dela e o sepultamento dela. Pessoal, por gentileza, se inscrevam em nosso canal, curtem, comentem e compartilhem essa matéria, porque agora vem audiência, vem depois futuramente o júri, e é importante que essa matéria seja compartilhada, porque quem for para esse júri, as pessoas que forem solicitadas futuramente, que elas possam ter ciência de tudo o que aconteceu e saber todo o sofrimento que esse rapaz causou a esses pais, a essa família. Quem dera que o pai da Raquel, o deputado estadual, o Gilberto Cattani, do estado do Mato Grosso, quem dera que ele consiga mudar a lei do feminicídio, que ele consiga mudar a lei de proteção às mulheres que estão passando, que são indefesas, que estão passando por esses problemas com os seus ex-companheiros, os seus companheiros, Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos lá. Se inscrevam então em nosso canal e eu vou contar para vocês agora o que aconteceu. Como foi descoberto que o ex-marido dela era quem estava envolvido no assassinato da Raquel. Então, o ex-marido, Romero Xavier, ele foi preso na quarta-feira, dia 24 de julho de 2024, suspeito de ser o mandante do crime. O irmão dele, Rodrigo Xavier, também foi detido, apontado como o executor do homicídio. O que acontece? Como eu falei nas imagens da gravação do velório da Raquel, é possível ver que o Romero aparece abraçado ao filho mais velho, que ele tem com a Raquel, o menino de 6 anos, e ao lado do deputado, do Gilberto Cattani. E o Romero, ele tá chorando copiosamente. Na imagem ainda pode se observar que ele chega a ser consolado pelos familiares e amigos, porque ele demonstrava estar muito abalado. O Romero foi apontado como o mentor da morte da Raquel, E ele, inclusive, no dia da morte da Raquel, ele já havia chorado na hora do almoço, antes deles matarem a Raquel, que ele almoçou com o ex-sogro dele, com o Gilberto, na chácara. Durante a cerimônia do velório da Raquel, então, como a gente já falou, ele se sentou em uma cadeira e ficou todo o tempo ali chorando copiosamente, demonstrando grande comoção. No entanto, segundo a Polícia Civil, tudo não passava de uma farsa. O Romero, ele foi o autor intelectual do crime executado pelo irmão dele, que ele matou a Raquel e montou uma cena de crime na residência para que parecesse que fosse um crime patrimonial. A Raquel afirmou para as amigas dela, que foram testemunhas, e para vizinhos, pessoas ligadas a ela, que ela sofria ameaças de morte, sendo que o Romero costumava dizer para ela que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. A Raquel também guardava uma faca em um dos armários da cozinha, justamente para ela se proteger do ex-marido. Ela, a Raquel, estava providenciando a instalação de câmeras de segurança lá no sítio, na propriedade. O Romero, por sua vez, mantinha um comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com ela, com a vítima. O que aconteceu? Vou contar para vocês. O Romero ele tinha um irmão. Esse irmão dele morava em Lucas do Rio Verde, que é uma cidade ali próxima à cidade de Nova Mutum. É a próxima cidade, que tá ali ao lado da cidade de Nova Mutum. Esse irmão dele vivia lá. E o irmão dele tinha já uns envolvimentos com a polícia. Tinha umas passagens ali por roubo, furto, por várias coisas, e inclusive usuário de drogas no passado. Então tinha envolvimento com droga e coisas assim. O Romero não tinha muita proximidade com esse irmão. Aí acabou a relação, a Raquel não quis mais o Romero, E aí o Romero foi para Lucas do Rio Verde e começou a se aproximar desse irmão dele, que até então ele não tinha proximidade. Começou a se aproximar muito e tal. E ali ele começou a premeditar, esse crime.
Aí o que que ele fez? Ele foi lá pro Pontal do Marape, Nova Mutum, na quinta-feira, pegou as crianças, né, os 2 filhos dele, porque ele sabia a rotina da Raquel no sítio. Só que quando ele foi lá pro Pontal, na quinta-feira, ele levou escondido dentro do carro dele o irmão dele e deixou o irmão dele escondido numa zona de mata ali perto do sítio. Ele chegou lá no sítio da Raquel sozinho, pegou as crianças, né, os 2 filhos deles, e foi para casa do sogro almoçar. Lá na casa do sogro, durante o almoço, ele chorou, ele foi vítima, ele, né, teve toda uma historinha. Quando foi final da tarde, ele levou as crianças para Tapurá, que é essa cidade que está a 40 quilômetros à frente do sítio lá no Pontal, né? Aí ele levou as crianças para lá e tal, e ele deu um churrasco. Nesse dia, nessa tarde, na quinta-feira à tarde, ele deu um churrasco lá no dia 18 de julho, regado a bebida e tal, para várias pessoas, inclusive para pessoas que ele nem conhecia direito, que ele nem tinha proximidade, ele mandou convidar para esse churrasco. E aí, depois do churrasco, à noite, ele foi em 3 danceterias da cidade. Ele passou por 3 lugares de festa na cidade. Ou seja, ele forçou um álibi, né? Ele criou um álibi. E o que acontece? A Raquel, por sua vez, chega no sítio por volta das 8 horas da noite. Quando ela chega no sítio, ela é surpreendida pelo irmão do ex-marido, né? Pelo irmão do Romero, que tinha ficado escondido nessa zona de mata. E aí o irmão do Romero já começa a apunhalar ela, né? E ela vem a óbito. Ela viu ela sabia quem estava matando ela. E ela tentou se defender. Por isso que ela tinha 34 facadas e ela tinha vários ferimentos dos pulsos e tudo isso. Esse assassino, esse irmão do Romero, foi a pessoa que viu o último olhar da Raquel. Foi a pessoa que olhou para Raquel pela última vez. Ele tirou a vida da Raquel de graça. Ele tirou a vida da Raquel por nada, sabe? E aí, enfim, ele matou a Raquel e ele simulou que houve um roubo ali e tudo, pegou o televisor, jogou lá no quintal, né? Quebrou umas coisas da casa, revirou todo o quarto da Raquel, tudo isso. E aí ele saiu com os objetos pessoais da Raquel, ele saiu com perfume, com a capa do celular da Raquel. Não é a capa do celular, é um suporte que o pessoal usa no cinto lá na fazenda para carregar o celular. Ele levou isso e alguns perfumes dela, uma faca, algumas coisas assim, o celular dela e a moto dela. E aí, em um lago, lá no sítio, nesse local, né, ele abandonou essa moto dela, jogou dentro do lago e o celular dela. E aí ele foi embora e tudo isso, voltou para Lucas do Rio Verde. No dia seguinte, os pais acharam a Raquel morta, acionaram a polícia. A polícia foi na cena do crime. Já havia muita gente lá no local, no sítio, os vizinhos, todo o pessoal ali, amparando os pais e tudo aquilo, né? Foi uma comoção muito grande. E aí a polícia viu que a janela do quarto das crianças estava arrombada, mesmo em meio àquele monte de gente que estava lá e toda aquela coisa. E ela foi lá e tirou o digital. A polícia tirou o digital, a Politec, né? E foi para análise essa digital que estava na janela de lá do quarto das crianças, que estava arrombada. Aí a polícia ficou quieta, continuou investigando, fazendo o trabalho todo. Veio o velório, né, que foi em Lucas do Rio Verde, e o Romero foi pro velório, chorou e fez todo um drama e ficou perto do pai da Raquel, foi consolado com o filho dele, com toda aquela frieza, né? Aí ele foi pra lá, aconteceu isso, a polícia então viu os digitais, viu outras marcas, outros sinais. A polícia do Mato Grosso está de parabéns, porque agiu muito rápido nesse caso. E aí o que acontece? Eles já viram e já desconfiaram e começaram a analisar. Eles ouviram entre sexta-feira e até na terça-feira, eles ouviram mais de 150 pessoas. Então eles viram descobriram por que o Romero criou esse álibi, né? Ele forçou, né, esse álibi todo e tal. E aí eles começaram a tentar falar com o irmão do Romero. E o irmão do Romero dizia que estava numa fazenda trabalhando, porque o Mato Grosso é um lugar de fazenda que realmente as pessoas vão para essas fazendas trabalhar, né? É um estado muito grande, um estado que tem uma área rural muito grande que as pessoas vão para essas fazendas. E aí
o irmão do Romero dizia que estava na fazenda, que não podia e tal. Só que, quando foi no domingo ou na segunda-feira à noite, o irmão do Romero se preocupou em entrar em suas redes sociais e colocar lá que ele havia se mudado para Cuiabá, que ele estava vivendo em Cuiabá, na capital do estado, que fica a cerca de 250 quilômetros de Nova Mutum. Enfim, a polícia já estava investigando ele, já viu que ele começou ali a mexer nessas coisas e estava mentindo para a polícia. Então a polícia montou campana próximo à casa do irmão do Romero. E aí, depois de um longo período de espera, quando ele chegou em casa, a polícia então interceptou ele e ao interceptar ele na entrada da casa, ele ficou muito nervoso, ficou muito assustado. A polícia já visualizou em cima de um móvel que tinha na entrada da casa os perfumes da Raquel, esse suporte de carregar o celular e a faca. Já viu ali algumas coisas. Então, outra coisa, a bota que ele estava usando era a mesma botina que tinha as pegadas lá na casa, que inclusive tinha marca no televisor que estava jogado fora da casa. Então não teve outra, né? Além do DNA que a Politec tinha fornecido já, além de tudo isso, é claro que eram eles os envolvidos, foram presos na noite de quarta-feira, dia 24 de julho, e aí foi preso os dois irmãos, e então foi elucidado o crime, o porquê, né, que ele não aceitava o fim do relacionamento e tudo isso. E então, o pai da Raquel, o deputado, né? Ele veio hoje, dia 25 de julho, ele veio na mídia e ele deu uma entrevista logo cedo e ele falou para o Jornal da Cultura, nessa manhã, ele disse: nós recebemos como uma resposta justa a essa atrocidade que foi feita, pegando esses monstros e colocando atrás das grades. Não vou dizer que conforta, porque nada pode confortar a gente neste momento, mas ajuda a ter um pouco mais de confiança nas nossas forças de segurança. Questionado sobre ter defendido o ex-genro nas redes sociais no domingo, que na verdade ele não defendeu, ele postou aquela nota na rede social dele no domingo, onde ele disse: pessoal, ninguém foi preso pela morte da minha filha, nem o ex-marido dela foi preso e tampouco ele confessou o assassinato. E nem eu não matei a minha filha, como estão dizendo em algumas mídias. Ou seja, ele não defendeu, ele deixou subentendido, ele só falou isso até porque se havia já uma desconfiança, eles não podiam ficar falando, né? Para não atrapalhar as investigações. Então ele foi questionado sobre ele ter defendido o ex-genro nas redes sociais, que foi isso que eu contei para vocês. E aí ele disse isso, que ele precisava deixar as investigações correrem para que a polícia conseguisse comprovar a participação. No dia da morte da Raquel, no dia 18 de julho, Romero chamou as pessoas, né, com quem ele não tinha muita convivência, para beber e assar carne. E foi isso que a gente contou. Então todo mundo sabia disso, sabia que ele tinha forjado tudo isso. E o pai da Raquel completou dizendo: na verdade, a gente sempre teve um pé atrás, porque a polícia também fez o que tinha que ser feito. A gente tinha que deixar as investigações correrem para que a gente pudesse ter êxito. O álibi que o ex-marido dela tinha era muito forte, tanto que ele não estava aqui na região, aqui no local do crime. Não teve a capacidade sequer de fazer ele mesmo, de tão covarde que ele foi. Então, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por isso que a polícia liberou ele quando ouviu ele preliminarmente, né? Que foi, acho que na sexta ou no sábado, a polícia liberou ele. Mas nós tínhamos que manter ele por perto, disse o deputado, o Catani. Então foi isso que aconteceu, pessoal. O crime foi elucidado. Isso não tira a dor dos pais, dos filhos, da família que perdeu a Raquel. E que isso, quem sabe, como eu falei, pelo pai da Raquel ser um deputado, ser uma pessoa que pode ajudar com mais facilidade a mudar as leis do nosso país. Vamos torcer para que isso aconteça. Desejamos que a família tenha conforto e nós ficamos por aqui. Até mais.